Ele era apenas um jovem grumete a bordo de um grande veleiro que se dirigia para as Índias. Um jovem que não tocava em bebida alcoólica, mas os companheiros de viagem queriam forçá-lo a beber e planejaram embriagá-lo em um dia específico. O que aconteceu? Vem comigo que você vai conhecer essa história. Seja muito bem-vindo ao canal e ao quadro Histórias Inspiradoras, onde eu conto histórias que realmente aconteceram, são inspiradoras, edificantes, histórias de fé e que trazem grandes lições de vida para nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque tem sempre histórias novas aqui. Deixe também o seu like, o seu comentário e, melhor ainda, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, porque fazendo isso você está ajudando a espalhar o amor de Deus. Vamos então à história de hoje. Por que rejeito a bebida? Um voto sagrado. Sabe aquela tarde assim, quando os amigos se reúnem? Pois é, foi numa tarde aí que uns amigos marujos estavam reunidos ali em redor de uma mesa, estavam conversando, contando as experiências, as aventuras, e reinava sobre eles ali a melhor paz, harmonia. Porém, um deles não bebia, ele não tocava nas bebidas. Esse era o Capitão Sutter e ele se recusava a tomar parte nas bebidas, mas para que as pessoas não pensassem, não tirassem conclusões precipitadas, ele resolveu explicar por que não tomava parte na bebida alcoólica. O Capitão Sutter, desde criança, ele vivia no mar. Então, quando ele tinha 16 anos, já era um marinheiro consumado. Então, ele se tornou um grumete e trabalhava a bordo de um grande veleiro que se dirigia para as Índias. E a tripulação ele tinha uns 52 homens. Só que os grumetes, eles viviam, por assim dizer, isolados dos demais marinheiros. Tinha mesa separada, né? Porque o comandante, ele achava melhor assim. E esse comandante, segundo o capitão Sutter, era um homem justo, um homem honrado, mas ele era de um rigor extremo no tocante ao serviço. E tão jovens, né, como eram, dizia o capitão Sutter, eles tinham adquirido vários maus hábitos. Pois é, a juventude que não tem muita disciplina é assim mesmo, sempre adquire maus hábitos. E o que eles aprenderam rapidamente foi beber. O capitão Sutter conta que eles voltavam para o navio depois de alguma parada, né, que eles tinham licença para deixar aí o navio por um tempo. Em terra, eles se juntavam lá e bebiam à vontade. Mas olha, é incrível essa história, porque o capitão Sutter conta que todos tinham esse hábito, mas havia um grumete, o único que se constituía em exceção a esse respeito, era um grumete por nome João. Ninguém conseguia induzir João a tomar uma gota de bebida alcoólica. E por isso ele desfrutava de uma total confiança do comandante, que estava sempre por perto. O comandante sempre ensinava coisas para ele, coisas novas, sempre tinha João por perto. E ele desfrutava dessa inteira confiança do comandante. Por isso, os outros jovens, outros marinheiros e grumetes tinham ciúme e inveja de João. E claro, né, João sabia tirar proveito de todas essas vantagens, mas para aqueles jovens, segundo o capitão Sutter, ele foi se tornando um objeto de ódio e inveja. E olha que João estava sempre admoestando, suplicando para que eles parassem de beber, para que eles deixassem esse desejo, essa vontade de beber e abandonasse esse caminho mau. E, claro, né, diz o capitão Sutter, nós as acolhíamos com desprezo, nós perseguíamos e maltratávamos em toda ocasião que nós tínhamos o pobre do João. E o interessante é que ele suportava tudo com uma paciência, sabe? E devagar, assim, gradualmente, ele foi se afastando de nós, diz o capitão Sutter. Aqui a gente vê, né, como que o vício
leva a pessoa a um nível assim que deixa ela numa situação tão deplorável que ela vê as pessoas que não são viciadas, as pessoas que não têm esse hábito, com maus olhos. E era assim que eles viam João. E agora, olha o que esses homens fizeram. Continuando a história, o capitão Sutter disse o seguinte, que tomamos a resolução diabólica de obrigar João a embriagar-se. E para podermos executar o nosso plano com mais segurança, começamos a tratá-lo com amabilidade. Pois é, e foi assim, né? Começaram a dar atenção a João, tratar ele melhor, com mais atenção, já planejando o que eles iriam fazer. O navio regressou pelo Brasil, demorou ali uns 8 dias na Baía do Rio de Janeiro, e uma manhã, disse o capitão Sutter, nós todos recebemos licença para saltar em terra. E isso nos causou tanto maior prazer quanto julgávamos chegado o momento de provar ao nosso comandante que o seu favorito não era melhor que nós. João tinha prometido jantar com a turma naquele dia, a ocasião era perfeita. Desta vez, com certeza, não escaparia. E estavam todos famintos, cansados, sentaram à mesa. E ao ser servido o vinho, porém, João não só se opôs, né, às instâncias ali, como até fez gesto de querer se levantar da mesa. Então disse o capitão Sutter, o nosso ódio não conheceu mais limites. Nós o acusamos de bajulador, nós acusamos ele de tudo quanto foi coisa ruim, que ele vivia a arrumar intriga com o comandante contra nós. Enfim, nós o injuriamos de todas as maneiras possíveis e acusamos ele também de desfrutar de todas as regalias e vantagens que nós não tínhamos. Aí, de repente, ele ficou até vermelho, coitado do rapaz, diante de tantas injustiças, injustas e indignas acusações. Mas aí foi que aconteceu. Contendo-se, porém, com firmeza e serenidade, João disse o seguinte. Pessoal, essa história que João vai contar agora, ela é incrível. É uma experiência que pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso eu chamo sua atenção. Preste atenção, porque se você conhece alguém, se você tem alguém na família, algum conhecido que tem esse vício da bebida, passe essa história para essa pessoa. Passe essa história, porque você pode estar ajudando alguém. Vamos ouvir a história que João contou nesse momento para aqueles marinheiros que queriam obrigá-lo a beber. Ele disse o seguinte, eu vou trazer a história exatamente como João trouxe. Camaradas, à vista do que aqui se passa, não me é mais possível calar o que desejava ter em segredo. A minha história é breve, disse João. Minha vida foi inditosa desde o berço. Meu pai, homem diligente e bom, tornou-se escravo do vício da embriaguez, em consequência do que a minha pobre mãe e eu nos achamos muitas vezes expostos aos rigores da fome e do frio. Com que fervor ela orava, implorava Deus por seu desgraçado esposo. Quando me tornei maior, disse João, tive de esmolar, coberto de andrajos e caminhando descalço através da neve. Como se me confrangia o coração de dor quando via outros fartos, bem agasalhados, alegrarem-se da vida. Certamente, seus pais deviam ser homens sóbrios e bons, como o meu foi um dia. Debaixo dessas circunstâncias, atingi a idade de 8 anos. Numa noite muito fria, continuou João contando essa história. Uma noite fria e tempestuosa de inverno. Esperávamos em vão pela volta de meu pai. Ao romper da alva, minha mãe me enviou para procurar meu pai na taberna. No caminho,
Dei com um corpo que jazia estendido ao lado da estrada, coberto de neve. Inclinei-me sobre ele e limpei-lhe o rosto. Era o rosto de meu pai, que estava morto. Gritei por socorro e 2 homens vieram ajudar, homens que estavam na taberna, e me ajudaram a transportar meu pai para casa. Camaradas, disse João, não me é possível descrever a aflição de minha pobre mãe. Em um pranto de soluço, ela se atirou sobre o esposo, como que querendo comunicar-lhe o seu ardente amor, o calor e a vida que lhe haviam fugido. Todos os sofrimentos que ele lhe causara em vida pareciam neste momento esquecidos. Os homens se retiraram e minha mãe acenou-me para que me ajoelhasse ao lado dela, diante do cadáver de meu pai. Ela disse para mim: meu filho, tu conheces a causa de nossa desgraça. Não havia homem mais nobre e honrado do que teu pai. Tu vês o que foi feito dele. Promete-me hoje, em presença de Deus e diante do cadáver de teu pai, sim, promete-me aqui, neste lugar e agora, diante de Deus, que você nunca tomará em teus lábios uma gota do terrível veneno que nos abismou na miséria. Camaradas, disse João, eu fiz esta promessa à minha mãe e Deus me é testemunha de que nunca ainda a violei. Depois da morte de meu pai, minha mãe e eu, graças ao auxílio de alguns piedosos vizinhos, passamos aquele inverno menos mal. Na primavera, eu já pude ganhar alguma coisa para o nosso sustento. Afinal, obtive este posto no navio e agora costumo levar sempre para minha mãe algum dinheiro quando vou visitá-la. Mas nem por todo o ouro e prata deste mundo violaria o meu voto. E estou certo, camaradas, de que de agora em diante não tornarão mais a obrigar-me a tocar em bebidas. Com estas palavras, João dirigiu-se para a porta. Ele estava saindo, disse o capitão Sutter. E um de nós, porém, o deteve e disse comovido: espera, João, não vá ainda. Eu também amo minha mãe, eu desejaria vê-la feliz. Não quero causar a ela nenhum mal, ser um filho mau. De hoje em diante prometo não beber mais uma gota. Dê cá a mão, amigo, exclamamos todos e formamos um círculo em torno de João. Prometemos todos imitar-lhe o exemplo, disse o capitão Sutter, contando sua história. Então mandamos trazer papel e tinta e redigimos um contrato em que nos comprometíamos a abster-nos para sempre de bebidas alcoólicas e todos o assinamos. Devo confessar, disse o capitão Sutter, que nunca em nossa vida nos sentimos tão felizes como naquele momento. Pela tarde voltamos todos para bordo e o comandante que esperava lá de testa franzida conhecia bem o costume dos marinheiros de se entregar aos excessos quando bebíamos. Mas qual foi o seu espanto, vendo-nos voltar para bordo sãos e bem comportados. Rapazes, disse, por que vocês estão tão bem hoje? Mostre-lhe o contrato, falei ao ouvido de João. O comandante percorreu com os olhos e sua fisionomia assumiu expressão de comovida ternura. E sabe o que ele disse? Dê-me este papel, amigos. Enquanto vocês observarem o que está escrito aqui, terão em mim um dedicado amigo. E apertando-nos a mão, parecia muito feliz e satisfeito. A partir deste dia começamos outra vida, disse o capitão Sutter. João já não era para nós um objeto de ódio e de inveja. Continuando à nossa frente, ele nos instruía, fazendo-nos progredir rapidamente em nossa carreira. Quando deixamos o nosso bom comandante, obtivemos todos bons empregos.
Há 3 anos estivemos outra vez todos reunidos e, pela graça de Deus, com a ajuda do nosso Deus, nenhum de nós havia violado seu voto. Éramos todos comandantes de bons navios. Esta é a minha história, disse o capitão Sutter aos seus velhos amigos que o haviam escutado com grande interesse. E agora, não levareis a mal que eu me abstenha de beber com vocês. Tenho razões importantíssimas para assim proceder. Que bela história é essa, não é mesmo? Um pouco triste também, muito triste, na verdade. Um homem bom e honrado que perdeu a vida e deixou a família na miséria praticamente por causa da bebida. E assim, um voto sagrado foi feito e mantido. E por causa desse voto, muitas outras pessoas deixaram de beber e também fizeram os seus votos. Quão triste é esse vício da bebida, mas pela graça de Deus, qualquer um pode vencer. E se você conhece alguém que tem esse vício, ore por essa pessoa, encaminhe essa história e vamos ajudar uns aos outros para que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer nossas dificuldades. Se você gostou dessa história, compartilhe, deixe seu comentário. Muito obrigada por sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você e sua querida família.